Apesar da subcultura gótica ser uma subcultura onde possui pensamentos e filosofias justos, obviamente, como todo lugar que possui seres humanos, tem que ter aqueles elitistas, fiscais de subcultura e também góticos metidos a famosinhos. Estes últimos que eu citei, muitas das vezes, ou eles agem como se fossem rockstars de glam, onde tratam mulheres como se fossem groupies para poder alimentar o ego deles, e também tratam seguidores de forma rude e com superioridade, ou também temos aqueles influencers góticos famosinhos que só usam da estética da subcultura e só falam disso, não fazem questão e nem vontade de se posicionarem politicamente e ainda possuem alguns papos meio esquisitos, contraditórios e alguns que até mesmo não fazem o menor sentido para uma pessoa que se diz de um movimento sociopolítico progressista como é a subcultura gótica. Apesar da subcultura gótica não ser igual ao punk, onde este mesmo possui mais atitude agressiva e direta contra a sociedade e o sistema, mesmo assim a subcultura gótica deve se posicionar através de críticas sociais, demonstrar interesse para arcar com as consequências de se auto-intitular alternativo, não ficar se apegando muito em estética, apesar de ser importante, e principalmente ter atitude, pois ambos os movimentos nasceram em um mesmo contexto histórico e político, que inclusive até hoje é fortemente predominante quase que no mundo todo, que é o neoliberalismo. Eles só demonstram sua insatisfação e injustiça de formas diferentes, mas sempre foi com o mesmo propósito. Sobre a questão de góticos famosinhos com síndrome de protagonista ou rockstar. Olha, sendo bem sincera e sem rodeios, a atitude deles é o oposto do que a subcultura gótica representa na sua essência. É um tanto irônico, não acham? O gótico surgiu muito pautado na individualidade, no acolhimento dos excluídos e na valorização da arte e da introspecção. Quando alguém usa essa estética apenas como uma forma para se sentir superior, a pessoa está trocando a profundidade pela superficialidade do ego. Gótico é sobre música e postura perante a vida, não sobre contagem de curtidas e números. Existe uma diferença enorme entre ser um entusiasta da cena e ser um influenciador de vitrine. Tratar seguidores com inferioridade geralmente denuncia uma insegurança fortíssima. Basicamente, a pessoa precisa diminuir os outros para validar o próprio status de ícone. A internet facilitou o acesso à estética, mas dificultou a conexão real. Quando um famosinho trata mal quem o apoia, ele ajuda a criar um ambiente tóxico que afasta pessoas novas que poderiam somar para a cena. O gótico de verdade costuma ser alguém que entende a beleza na melancolia e na estranheza, o que deveria gerar empatia, não arrogância. Quem se acha geralmente só está preocupado com o engajamento. Isso fica pior ainda quando um seguidor da pessoa quer apenas alertar ela sobre alguma conduta suspeita que algum amigo ou pessoa que ela segue, tipo apologia a ideologias tortas, e essa pessoa tratar o seguidor como se ele fosse um desocupado e não apenas um ser humano alternativo e admirador dessa pessoa que faz o básico, que é alertar e se preocupar com questões políticas, já que o gótico é totalmente contra ideologias extremistas. Outra situação que é contraditória é quando essa pessoa gótica famosinha não se preocupa com questões políticas e nem se posiciona sobre, e ainda acham desnecessário quando pessoas da mesma subcultura se posicionam através de exposed, coisas absurdas de pessoas conhecidas do meio e com provas, como se isso fosse uma forma de hypar e não simplesmente alertar as pessoas da subcultura sobre terceiros e para ajudar a denunciá-los. Essas pessoas apenas estão lá para divulgar a estética, que é apenas a ponta do grande iceberg que a subcultura gótica é. Ou seja, basicamente a pessoa não se posiciona sobre e acha desnecessário quem faz isso. Isso é o que eu chamo de gótico de vitrine. É uma contradição ambulante e eu vou te explicar do porquê essa postura é tão problemática dentro da subcultura gótica. O movimento gótico não nasceu no vácuo, ele tem raízes profundas no pós-punk. E se tem uma coisa que o punk e o pós-punk nunca foram, é isentos. A subcultura gótica sempre foi sobre ser o outro, sobre questionar normas sociais, religiosas e conservadoras. Geralmente, quem diz que não gosta de misturar as coisas é quem não é afetado pelo problema, e não tem empatia pelas pessoas que são afetadas pelo problema também. É muito fácil querer manter o feed bonitinho e sombrio quando o assunto polêmico não ameaça sua própria existência, não é? Reclamar de quem se posiciona é uma estratégia de defesa do ego. Ao criticar quem dá a cara a tapa, o famosinho tenta transformar sua própria omissão em uma virtude, como se ser neutro ou calmo em situações assim fosse sinônimo de ser mais evoluído, maduro ou focado na arte. Na verdade, isso costuma ser apenas medo do cancelamento, medo de perder os números. Muitos sabem montar o look, mas não conhecem ao menos a letra da música que estão usando de fundo e muito menos querem se aprofundar na subcultura. Querem a estética da rebeldia, mas o conforto da obediência. Se a pessoa usa a subcultura apenas como um figurino de luxo e ainda ataca quem tentar trazer discussões relevantes para a comunidade, ela não é uma lenda das trevas, é apenas um manequim de rede social. A estética sem a ética é apenas uma decoração. E para finalizar o meu discurso,
Eu gostaria de deixar claro que não estamos obrigando ninguém a ir em protestos ou para eventos góticos para se provar gótico, mas sim apenas falando o mínimo que é ter empatia, opiniões, conhecimento, posicionamentos, estudos e atitudes políticas do gótico. Até mesmo dentro de casa você pode fazer isso. Não é sobre ir para eventos ou sair de casa, e sim sobre ter realmente uma visão de mundo gótica e não apenas usar da estética e falar que sabe muito, sendo que o único conteúdo é sobre roupas e maquiagens trevosas.